Sejam bem-vindos ao Parlamento da Região. Já habitué também das segundas-feiras à noite no Porto Canal, o programa onde lhe trazemos os deputados eleitos por si, pelo seu círculo eleitoral, também para falar sobre os assuntos da política nacional. São meus convidados no dia de hoje o Dr. Renato Sampaio, eleito pelo Círculo do Porto, Partido Socialista. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Parlamento da Região. Também Jorge Machado, do PCP, eleito também pelo Círculo do Porto. Muito boa noite. Boa noite. Do lado da direita, Eduardo Teixeira, do PSD, eleito pelo Círculo de Viana do Castelo. Boa noite também. Boa noite. E Altino Bessa, boa noite também, eleito pelo Círculo de Braga, do CDS-PP. Começamos com um parênteses também nisto que são os assuntos da política nacional, não sendo um assunto de política, mas sendo também um assunto que envolve políticos portugueses, e pedia-vos muito rapidamente uma opinião à rejeição de mais um pedido de habeas corpus a José Sócrates, apresentado pela defesa do ex-primeiro-ministro. Começo por si, Renato Sampaio. Boa noite. O que é que lhe pareceu mais esta rejeição, sendo que aqui há um dado novo que tem a ver com a defesa do antigo primeiro-ministro português, que diz que este é um caso que devia ser tratado pelo Supremo e não por parte, neste caso, do Tribunal Central de Instrução Criminal? Bem, em primeiro lugar, obviamente que eu lamento profundamente esta situação. Lamento-a porque eu sou amigo do engenheiro Sócrates e acredito em absoluto na sua inocência. E, portanto, agora isto é um processo que me parece, e eu conheço o que vem na comunicação social, começa a ser um processo um pouco claro nas alegações de uns e de outros, da defesa e da acusação, que ainda não existe. Ainda estamos na fase da presunção de factos e de uma situação em que... É muito tempo para uma prisão preventiva para a presunção de factos. Eu não li, como deve imaginar, não tive tempo de ler o acordo, embora já o tenha, mas não tive tempo de o ler neste período. Mas parece-me que se começa a alegar sempre a complicação do processo. E, neste caso, a complicação do processo leva a que, em vez de existir a presunção de inocência e, portanto, se condena imediatamente a pessoa a um processo de prisão. Isto parece-me, do meu ponto de vista, parece-me que é uma situação que não abona nada a favor da justiça portuguesa, porque se o processo é complicado, é preciso pôr gente a trabalhá-lo e a ver qual é, se conseguem ou não provas. Parece que até agora ainda não conseguiram encontrar nenhuma prova evidente que justifique uma previsão e que justifique a acusação, e por isso eu acho que um cidadão, seja ele qual for, não pode estar em prisão preventiva uma eternidade à espera de que se encontrem as provas para poderem acusar. Eu acho que isso não é um método do funcionamento da justiça, nomeadamente num Estado de Direito em que eu acredito, e acredito que em democracia o Estado de Direito é uma pedra fundamental e angular para que ela possa funcionar. E, portanto, eu lamento profundamente esta situação, lamento que o desfecho tenha sido este. Eduardo Teixeira, o que é que lhe parece? É um processo que já leva muito tempo e pouca clarificação. Olha, eu concordo com o que o Renato Sampaio disse, é de facto lamentável, mas acima de tudo é lamentável pelo facto de termos um ex-primeiro-ministro nesta situação. E, portanto, se já é a quinta habeas corpus que se diz que ele não tem que se manter preso, algo de facto leva-nos a crer que... Em 14 anos só foram dados 10, sem por parte do Supremo Tribunal. E, portanto, estamos em segredo de justiça, não podemos dizer muito, temos que respeitar todas as situações, entre as quais também a presunção da inocência, que nos leva a crer que seja mesmo muito complicado que haja, mas sendo a quinta, é de facto mesmo muito complicado, e portanto nós temos todos que esperar expectantes no sentido de
que tudo se faça para que se apure a verdade, porque é um ex-primeiro-ministro e, sendo um ex-primeiro-ministro, responsabiliza tudo e todos. Altino Bessa, a sua opinião sobre este novo habeas corpus rejeitado, no caso possivelmente um dos mais fortes apresentado pela defesa do antigo primeiro-ministro? Bem, eu gostava de pegar nas palavras que disse inicialmente. Este assunto não é um assunto da política, é um assunto da justiça. Mas mexe com políticos, no caso? De qualquer das formas, os dados que nós temos é que já houve 5 pedidos de habeas corpus, sendo que este tem, diria, uma importância maior porque foi solicitado, pedido pela própria defesa e também rejeitado. Isto são factos. Aquilo que nós entendemos e não achamos que esteja em causa o Estado de Direito, não me parece que o facto de a Justiça entender não aceitar este pedido tal e qual como não aceitou os anteriores, eventualmente prossegue a investigação, prossegue o processo, e por isso acho que temos que aguardar serenamente, porque isto é um processo que está nas mãos da Justiça, não está nas mãos da política, e por isso aquilo que se tem tentado fazer, de alguma forma, culpa de vários atores, é politizar este caso. E aquilo que eu acho que não se deve fazer é politizar este caso e esperar que a Justiça funcione. Jorge Machado, o que é que lhe parece este habeas corpus também rejeitado, sendo que temos este dado efetivo, que é o facto de ser um caso de justiça e não um caso de política, mas que inevitavelmente vai parar à política? Boa noite a todos. Acho que essa é que é a questão central. O habeas corpus é um pedido de libertação imediata em função de uma detenção que os arguidos, os detidos, consideram ser ilegal. E, portanto, é um mecanismo constitucionalmente consagrado que todos os arguidos, todos os detidos têm ao seu dispor e, portanto, foi exercido, não tenho mais nenhum comentário, acho que é mesmo uma questão de justiça e deixar a justiça funcionar. Há uma, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista, desde a Revolução Francesa, a separação de poderes entre aquilo que é o poder político e aquilo que é o poder judicial, temos que respeitar a justiça e deixá-la funcionar, é a única coisa que nos apraz dizer. Concluindo o assunto, Renato Sampaio. Bem, em primeiro lugar, quer dizer, aqui temos que ver que há 5 pedidos de habeas corpus, mas 4 são completamente à revelia da defesa, de pessoas que nem sequer conhecem minimamente o processo, portanto... A defesa hoje mesmo, ao fim do dia, acaba por dizer à saída, neste caso do estabelecimento prisional de Évora, que houve avanços, que não se trata de um jogo de futebol, que não há derrotas morais ou pesadas, e que houve avanços apesar da rejeição. Sim, não conheço os avanços, conheço, sim, são as declarações, eu ouvi essas declarações, mas como não os conheço, não os quero comentar, claro, e não sei o que é que se passa. Agora é preciso perceber o que é o habeas corpus. O habeas corpus não está a analisar os factos do processo, mas o método em que se encontra a prisão preventiva de um arguido. Neste caso concreto do engenheiro José Sócrates. Portanto, ou seja, o habeas corpus só está a analisar se o processo que levou à prisão cumpriu todas as matérias, todos os passos legais que eram precisos dados, e não está a pronunciar-se sobre nenhum facto do processo. E essa é que é a grande questão do habeas corpus, não é? Enquanto que o recurso para a relação, aí já há aqui já estão em causa aquilo que está inscrito no processo, não há habeas corpus, não está nada inscrito no processo, quer dizer, nem sequer se pronuncia sobre isso, nem a alegação é feita nesse sentido. A alegação é feita no sentido em que diz que o tribunal que era competente para tratar deste processo era o Supremo Tribunal de Justiça e não o Tribunal de Primeira Instância. E, portanto, era este que estava em causa. E mesmo aí foi rejeitado, mas não há um acordo. Há várias posições. Não é unânime o acordo. Não é unânime, e o próprio juiz que prefere o acordo, segundo ouvir as declarações do advogado, e portanto não as quero citar porque não conheço, como disse, não li o acordo, e portanto significa que aí também, quando ele diz que há avanços, provavelmente deve haver ali qualquer coisa no acordo que lhe dá alguma esperança de que na relação as coisas sejam ligeiramente diferentes. E que possa haver uma outra posição num outro pedido de habeas corpus. Avançamos então para aquilo que é a política, para ter a vossa opinião sobre as declarações do Presidente da República, que acredita que a economia portuguesa vai crescer até 2%.
Eduardo Teixeira, começando por si, este acaba por ser um dia em que o PSD acaba por se dividir nestas declarações, com o Presidente da República a ter uma opinião no início do dia em Paris e ao fim do dia o Primeiro-Ministro a pôr travões nos 2% e a pedir e a dizer que a meta é 1,5% e que não quer pensar além dessa meta. Não, eu não diria que o PSD se dividiu nessa matéria, até porque o Sr. Presidente da República é absolutamente uma figura suprapartidária. E, portanto, nessa matéria, o Sr. Presidente da República entende que... não pode esconder um passado, não é? Não, mas é de facto uma figura suprapartidária e merece o respeito de todos e, portanto, eu sei que a esquerda não concordará muito, riu-se, isso é normal também, mas não há aqui nenhuma divisão antes de mais. Há sim duas leituras que estão não alinhadas, mas que estão em linha da recuperação do país. E, portanto, o Sr. Presidente da República acabou por dizer hoje um facto muito positivo, que todos sabemos que o ano de 2014 foi um ano de viragem, ou seja, já desde 2010 que o país não crescia. E, portanto, o país cresceu quase 1%, 0,9% em 2014 e prevê-se um crescimento de 1,5% no corrente ano. E, portanto, os dados que temos todos e que conhecemos, se a conjuntura se mantiver favorável, ou seja, se o preço do petróleo continuar a baixar, se o euro se desvalorizar face ao dólar, com as medidas que o BCE também preconizou e com a continuidade da governação com regras, com sentido de Estado. O Presidente da República, inclusive, deixou esse alerta de manter as reformas. E, portanto, tudo leva a crer que o número possa ser superior a 1,5%. Agora, o Governo tinha esta meta de 1,5% sem considerar os ventos favoráveis da economia internacional. E, portanto, com a economia internacional... Mas porquê é que o Governo não muda essa meta, então? Se considera que há ventos neste momento continuamos a ser todos prudentes, como diria Passos Coelho e o nosso Primeiro-Ministro, e citando há uns tempos atrás, o Governo não pode estar a governar a pensar em eleições e a dar aqui ainda melhores novidades. Temos todos de ser prudentes, porque os factos que o Sr. Presidente da República hoje apontou foram factos externos e factos de ventos favoráveis, mantendo a linha da governação e o rigor que este Governo tem pautado e tem feito acreditar todos os portugueses. E, portanto, é muito importante que todos pensemos que o país está a crescer. Está a recuperar e está a crescer a ritmos superiores ao 2014, porque cresceu muito menos em 2014, e a ritmos superiores a 2013, 2012, 2011 e até 2010, o último ano que o país tinha crescido. E, portanto, isto é uma viragem completa e que hoje já discutimos, crescemos acima de 1,5%, crescemos a 1,5% ou se crescemos acima de 2%. Isso é muito positivo, porque é sinal de que as reformas que foram implementadas, o esforço que os portugueses fizeram, que valeu a pena e que o país hoje está na rota de desenvolvimento e também uma questão muito importante na questão do emprego. Estas foram as metas que o Governo definiu para os próximos anos, a economia e o emprego. Estas são as metas também que os fundos comunitários foram vocacionados para fazer crescer ainda mais Portugal. E, portanto, faz-nos acreditar que estamos todos no caminho certo e, portanto, não há nenhuma discrepância. Há, sim, uma visão prudente a olhar só para o país e há uma visão que faz uma leitura também tendo em conta os fatores internacionais que nós não podemos tê-los também em conta. Nós temos que ser como contamos e o país é de facto a crescer e isso é muito importante. Jorge Machado foi o primeiro a reagir quando o Eduardo Teixeira fez a referência do Presidente da República ser suprapartidário. Como é que viu estas declarações de manhã de Cavaco Silva e depois, ao fim da tarde, porque o Presidente da República demitiu-se há muito tempo de ser Presidente da República, não está a cumprir as suas obrigações constitucionais e age sim como mais um membro do Governo, como um militante do PSD que sempre foi. Aliás, temos a caricata situação do Presidente da República, que devia ser imparcial, tomar posições verdadeiramente irrealistas e inaceitáveis, fê-lo a quando das declarações das dívidas de Passos Coelho à Segurança Social, que iremos abordar mais à frente, presumo eu, fez declarações relativamente ao perfil
do seu sucessor e agora, nestas declarações, também assumiu uma posição de defesa do Governo e dar cobertura àquilo que é o discurso do Governo, que não bate certo com a realidade. E, portanto, há um discurso que é completamente irrealista, desligado da realidade. E o Presidente da República faz O que é que terá feito o Presidente da República a dizer isto na OCDE? O que o Presidente da República está a fazer é alinhar por completo naquilo que é o guião, o discurso, propaganda do PSD e do CDS-PP e está a alinhar nessa mesma propaganda e não está a ser Presidente da República. E eu dou-lhe explicação. Ele diz 3 coisas fundamentais. A primeira fala da sustentabilidade da dívida. Ora, a dívida nós hoje pagamos mais de 8 mil milhões de euros de juros por ano. A dívida cresceu com este governo PSD-CDS-PP, mais 51 mil milhões desde 2011. Em 3 anos, Cavaco Silva tem 3 opiniões diferentes. Fala numa dívida insustentável. Está bem, mas hoje na OCDE fala da sustentabilidade da dívida. Exatamente. E, portanto, a dívida como está é verdadeiramente insustentável. Mas defende este discurso da sustentabilidade da dívida. Depois faz um discurso em torno das reformas que foram feitas no nosso país. E faz referência à reforma da legislação laboral, da saúde e da educação. Ora, 3 belos exemplos do que não devem ser reformas que promovem o desenvolvimento do nosso país. Na legislação laboral, nos direitos dos trabalhadores, salários, é o que se vê, mais exploração, agravamento da miséria entre os trabalhadores, e, portanto, pessoas que têm salário ao fim do mês, cujo salário não chega para as despesas mais básicas. Na saúde nem vale a pena falar, porque o cenário que está traçado, a degradação, o ataque que está a ser montado ao Serviço Nacional de Saúde está à vista de todos, e mesmo na educação há um grave ataque àquilo que é a escola pública, em que temos ainda hoje escolas com poucos funcionários ou com contratos de emprego e inserção que são desempregados a receber subsídio de desemprego sem salário a trabalharem nas escolas, com menos professores que o necessário, um ataque cerradíssimo àquilo que é a escola pública. E a terceira mistificação tem a ver em torno do crescimento. Porque se o Presidente da República fosse imparcial, teria que dizer, mesmo que a perspectiva de crescimento, se verificar devido à descida do preço do petróleo, etc., etc., mesmo que isso se verifique, este governo destruiu, nos 5 anos, nos últimos 3 anos, 5% da riqueza nacional. Isto é, o PIB baixou mais de 20 mil milhões de euros. E mesmo que o PIB cresça os 2% que o Presidente da República diz, ainda tem 3% de PIB em déficit, porque estamos a andar para trás. Estamos com um PIB que remonta a uma década atrás. E, portanto, não há crescimento absolutamente nenhum. Era a mesma coisa que lhe dissesse assim. Bom, o Governo desceu 7 pisos e agora recupera 1 ou 2 pisos e diz, estamos a crescer. Estamos a crescer o quê? Se em 2011 para agora nós descemos mais 5 pisos daquilo que é o PIB. Não estamos a crescer. E, portanto, se o Presidente da República fosse efetivamente parcial, teria que dizer que não há crescimento do PIB, porque ainda nem sequer recuperamos 1/3 daquilo que é a riqueza que deixamos de criar, aquilo que perdemos. Bom, e uma nota final é que tem a ver, mesmo que se verifique esse crescimento de 2%, admitindo, para quem é que vai esse crescimento? É para pagar salários? É para aumentar o bem-estar da população? É para combater o flagelo de 2.700.000 portugueses que estão na pobreza? É para tentar mitigar... Acha que não fez bem por isso, Jorge, que o Presidente da República ter dito que as reformas têm que continuar na forma como estão, com os governos que estiveram? Mas as reformas que foram feitas atiraram mais de 629 mil para a pobreza. 629 mil pessoas foram atiradas para a pobreza nos últimos 3 anos. E o que o Presidente da República diz é que as reformas têm que continuar. Para quê? Para concentrar a riqueza. E, portanto, era isso que eu estava a colocar. Porque se há perspectivas de crescimento, esse crescimento vai para quem? Vai para os grandes grupos económicos, vai para os grandes grupos económicos, para os grandes senhores do dinheiro, porque esses continuam a concentrar a riqueza, porque esse é o projeto político. Portanto, nós temos um Presidente da República que é profundamente responsável, juntamente com o PSD e o CDS-PP, pela situação desgraçada em que o nosso país está, de pobreza, de desemprego. E não venham dizer que o desemprego melhorou, porque não melhorou. Porque, repare, diz-se, há um aumento do emprego, diminuição do desemprego. Se somarmos toda a gente que está inativa e desmotivada, se somarmos as pessoas que emigraram, que não contam para as estatísticas, se somarmos as pessoas que estão em formação profissional e que não contam para as estatísticas, bom, o nosso desemprego hoje está num 1.200.000 trabalhadores. E isto levou a própria Comunidade Europeia, a Comissão, a pôr o país sob alerta. Porquê? Porque é o aumento da dívida
e o desemprego, cujas contas não batem certo com aquilo que é propaganda do Governo. António Bessa, o que é que lhe pareceu estas declarações do Presidente? Eu tive a oportunidade de ler o discurso do Sr. Presidente da República. Inclusive. E aquilo que o Sr. Presidente da República, quem ler este discurso, apenas falou de factos. Falou de factos. Quando o Sr. Presidente da República nos diz que o déficit em 2010 era 11%, é verdade. Quando o Sr. Presidente da República diz que o déficit em 2014 vai ficar abaixo dos 4%, pode ficar. É verdade. Quando as previsões do Governo é para que o déficit em 2015 fique abaixo dos 3%, com uma previsão de cerca de 2,7%, é verdade. Quando o saldo primário do déficit em 2010 era de menos 7% e quando em 2014 já teve um excedente e se prevê 2% em 2015, é verdade. Quando falam que a dívida é insustentável, não é dessa forma que respondem os mercados. Basta ver os juros da dívida. Repare, hoje nós atingimos os juros da dívida os mais baixos de sempre. Mas é isso estará associado, acha que é isso estará associado, Altino Bessa, ao facto de Portugal ter conseguido cumprir o programa de ajustamento? Mas como é evidente, repare, para qualquer cidadão, então a compra da dívida é feita a estes valores, com estas taxas de juro, se não acreditassem que o país que ia pagar, que a dívida que era insustentável. Quando nós conseguimos colocar dívida a 10 anos abaixo de 2%, quando nós estamos a preparar o reembolso de cerca de 6 mil milhões de euros ao FMI para antecipar esse reembolso e dessa forma de reduzir cerca de 500 milhões de euros de juros. Se fosse insustentável, eu não percebo como é que os investidores, aqueles que compram dívida pública, acreditavam em Portugal e compravam dívida pública. Voltamos sempre às comparações, mas coisa diversa é aquilo que acontece, por exemplo, nas taxas na Grécia, que estão acima dos 10%. E por isso... Mas o que é que terá levado ao Presidente da República a alinhar neste discurso dos 2%? Repare uma coisa, nós estamos sempre a falar de previsões. As previsões vão-se alterando de acordo com o passar dos tempos. O Governo tem uma previsão de 1,5%. Se lembrar, a União Europeia tinha uma previsão um bocadinho abaixo, 1,3%. O Sr. Presidente da República diz que o crescimento pode ir a 2%, pode chegar aos 2%, mas, põe duas condicionantes, se o preço do petróleo continuar a baixar ou se manter pelo menos a níveis que está atualmente, e a depreciação também do euro. Mas isto são fatores externos, são fatores que não é Portugal que controla. E por isso o Governo tem uma posição mais conservadora, que era a que tinha inicialmente, de um crescimento de 1,5%, o que me parece razoável. Se daqui a mais 3 ou 4 meses, se efetivamente o preço do petróleo e a depreciação do euro ajudarem a que eventualmente se possa rever em alta esta previsão para os 2%, melhor ainda. Mas isto é uma previsão como outra qualquer, nós estamos sempre no mundo das previsões. Agora, relativamente àquilo que o Sr. Presidente da República disse, por exemplo, quando aqui foi dito em relação à questão da destruição do mercado laboral, convém lembrar que isto foi feito debaixo de um programa de ajustamento com esta dificuldade que obrigaria, que toda a gente sabia, à partida, o próprio Partido Socialista, quando subscreveu, ou quando negociou, porque quem subscreveu foi o PSD e o CDS, este memorando de entendimento, sabia perfeitamente que numa primeira fase íamos ter dificuldades e o PIB iria crescer, isso era inevitável, mas isto foi feito com uma grande serenidade por parte dos portugueses, foi feito em concertação social, porque convém lembrar, porque o Jorge Machado não quer valorizar a concertação social, porque a CGTP normalmente nunca adere a estes acordos com o Governo. Mas, felizmente, os sindicatos não estão todos representados na CGTP. Temos, por exemplo, o UGT, que fez este acordo social e que é a entidade que maior número de trabalhadores representa em Portugal. Não, são factos. Nós valorizamos a concertação social. Isto foi feito debaixo de uma paz social, à custa dos portugueses, com uma grande capacidade também de sofrimento,
É verdade. Para alguns, Altino Bessa. Não, repara uma coisa. Sabe o que é que eu costumo dizer? Se me perguntar a mim pessoalmente, se os meus rendimentos em 2011 eram maiores do que aquilo que são hoje, sabe o que é que eu lhe respondo? É verdade. Os meus rendimentos eram maiores em 2011 do que aquilo que são hoje. Mas se nós perguntarmos a qualquer português aquilo que ele acha relativamente à situação que o país se encontrava em 2011 e em relação à situação que o país se encontra em 2014, de certeza absoluta que a maior parte dos portugueses podem dizer individualmente, eu até posso ter um rendimento inferior, mas o país hoje está mais robusto, mais capaz de fazer face às dificuldades. Jorge Machado, 5% da população tem 50% da riqueza. Nós estamos com taxas de juros há 10 anos abaixo de 2%. E vocês não querem valorizar isto, mas isto são factos. Há quem compre dívida pública portuguesa porque acredita que nós vamos pagar. Nós vamos reembolsar antecipadamente 6 mil milhões de euros ao FMI e poupar 500 milhões de euros em juros. Isso são factos. O discurso do Presidente da República, a única coisa que nos traz são factos. Quem ler este discurso vai ver que ele não comete nenhuma inverdade. A única coisa que ele aqui diz é relativamente à questão da previsão do crescimento para 2015, subindo um bocadinho aquela que é a previsão do Governo. De resto, são factos e conta factos, não há argumentos. Renato Sampaio, presumo que tenha muito para dizer sobre este assunto e o que é que lhe pareceu esta meta que foi colocada por parte do Presidente da República? Não, vamos ver. O Sr. Presidente da República, aquilo que você tinha dito inicialmente, que havia uma divergência dentro do PSD, não há divergência nenhuma. Aliás, há uma concertação de posições. E, aliás, o Sr. Presidente da República, neste caso, limitou-se a amplificar a narrativa do Governo sobre o país das maravilhas em que nós estamos a viver. E, mais uma vez, do meu ponto de vista, agiu de uma forma parcial, imiscuindo-se até na vida político-partidária, num momento muito sensível, que é aquele que nós estamos a viver num momento de pré-campanha eleitoral e aproximando-se das eleições. E, portanto, o Sr. Presidente da República aqui não fez mais de que amplificar a narrativa do Governo do País das Maravilhas. Mas considera que foi um discurso e uma meta eleitoralista esta de Cavaco Silva? Eu não direi que é eleitoralista, mas que foi para beneficiar os partidos da maioria na campanha eleitoral, foi, mas é verdade. Convinha dizer se ele disse alguma mentira. Porque, para além, porque é preciso ver uma coisa. Quer dizer, quando se fala em reformas feitas ao longo destes 3 anos, eu pergunto, mas com toda a sinceridade, para além dos cortes salariais, para além dos aumentos de impostos, para além dos despedimentos na função pública, digam uma reforma estrutural que vá dar sustentabilidade a esta narrativa, que foi feita. Eu não conheço. Na saúde limitaram-se a fazer cortes. Cortes pondo em causa o Serviço Nacional de Saúde e pondo em causa aquilo que se passou e o que se passa em muitos hospitais. E nos últimos tempos temos grandes notícias sobre essa matéria. É um desastre total. Na educação, limitaram-se a aumentar o número de alunos por turma para concentrar, diminuir o número de turmas e despedir professores, ou pelo menos não os colocar. Estas são as 2 reformas. Eu não vejo, quer dizer, porque como digo, para além dos cortes salariais, do aumento de impostos e dos despedimentos, não vejo nenhuma reforma foi feita. E tudo isto que foi conseguido de um equilíbrio das finanças públicas foi exatamente à custa destes itens. Cortes salariais, impostos, aumento de impostos e despedimento da função pública. Foi aqui que se conseguiu fazer um equilíbrio das finanças públicas, é verdade. Mas a dívida aumentou substancialmente, ela não é sustentável nestas circunstâncias, porque eu até aceitava que ela fosse, se ela fosse sustentável, se houvesse reformas, até podia ser sustentável. Mas não há reforma nenhuma que garanta a sustentabilidade desta política. E, por outro lado, fala-me no problema dos juros da dívida que nós estamos a também gostava de dizer uma coisa sobre preciso
também perceber de que isto se deve muito, em 90%, à intervenção do BCE nesta matéria. É evidente que, no fundo, se o BCE está a comprar dívida, o Banco Central Europeu está a comprar dívida, obviamente que os investidores até acreditam que no momento que eles precisarem de vender, o BCE vai comprar. Não é porque o país tenha ganho credibilidade junto dos investidores. Ganhou credibilidade e garantias dadas pelo Banco Central Europeu. Agora, vamos lá ver. O problema do produto interno bruto. Estamos a uma década. O problema do desemprego. Quer dizer, hoje o Governo reconhece de que, até fez agora um programa para fazer regressar os imigrantes, reconhece de que muito do abaixamento do desemprego se deveu a 350 mil imigrantes, que já não se verificava desde os anos 60. Já não se verificava em Portugal uma imigração tão profunda como dos anos 60. O problema do aumento brutal da pobreza em Portugal, que hoje não é só a pobreza que existia em bolsas de pobreza, nomeadamente nas camadas mais idosas. Hoje a pobreza atinge os jovens e a juventude e as crianças. Isso é que é dramática. Aumentou substancialmente as desigualdades sociais em Portugal. Portanto, esta política, vamos lá ver, esta política, para além de ter um objetivo que foi e que não o conseguiram, que era tornar a dívida sustentável e tornar as finanças públicas estáveis, não se vai verificar, não é sustentável todo este processo. Por outro lado, há aqui uma questão que eu acho que é preciso dizer sempre. É verdade que o Partido Socialista negociou o memorando, mas esta política e aquilo que foi feito foi para além, muito para além do memorando. Porque não há nenhuma forma, eu acho que se tivesse havido um maior equilíbrio entre alguma austeridade, mas que permitisse haver investimento e crescimento económico, permitia-nos a nós termos atingir os mesmos objetivos de uma forma mais sustentada e sem tanto sacrifício para os portugueses. Mas concorda que seria difícil negociar isso quando Portugal teria que negociar? O memorando estava negociado. O memorando estava negociado. Não havia lá. Foi muito para além. Aliás, o próprio... Sim, também foi dito isso. O próprio Primeiro-Ministro e os partidos que sustentam o Governo disseram muitas vezes no início que nós íamos muito para além da Troika. Muito para além da Troika. E depois vemos, mas o memorando não estava bem negociado. Mas então não foi o Dr. Catroga que deu uma conferência de imprensa imediatamente a seguir a fechar a história do memorando, o acordo do memorando, foi o PSD que influenciou decisivamente aquele memorando, retirando até algumas coisas que eram mais gravosas para os portugueses. Mas então não consigo perceber que depois essas coisas gravosas que retirou veio a recolocar novamente. Portanto, vamos lá ver. Há aqui uma narrativa que eu acredito que os portugueses, no ato eleitoral que se avizinha, vão ter em consideração os atos que foram praticados, as promessas que foram feitas durante a campanha eleitoral e aquilo que foi feito durante estes 4 anos. E vão julgar, eu acredito. Porque eu acredito no bom senso do povo português. E não é por se termos uma narrativa sistemática sobre o País das Maravilhas, para não regressamos ao oásis do professor Cavaco no governo, como primeiro-ministro, parece que regressamos a esse discurso, e aliás ele não fez mais do que regressar a esse discurso, ele deve estar imbuído desses sinais nos seus chips. Isto significa que não é por estarem sistematicamente a fazer determinado tipo de afirmações de que aquilo passa a ser verdade. Não. A realidade que nós temos é um produto interno bruto mais baixo que o que tínhamos, significativamente mais baixo, temos uma dívida pública muito superior à que tínhamos, temos a pobreza a aumentar substancialmente, temos o desemprego galopante, insustentável do meu ponto de vista,
E, portanto, quer dizer, não houve nenhum dos objetivos para conseguir. O investimento público, Percebemos essa ideia, Renato Sampaio. Brutalmente. Para equilibrar e para terminarmos sobre o assunto. Eu acho que é bom terminar este assunto. Terminar este assunto É verdade. não podemos arrastar muito este assunto porque os argumentos da esquerda vê-se que repetem-se sem muita memória. Falava-se aqui há pouco de um número que temos todos muito presentes e que somos todos muito sensíveis, que é os dados da pobreza. Os últimos dados da pobreza que são conhecidos remontam a 2013 e que são com base em dados anteriores. Não, são dados de 2013. Dados de 2013. E referentes a 2013. Com base nas políticas de esquerda e do Partido Socialista, e é preciso ter noção disso, implementadas em 2010, 2011 e 2012. Em 2012 o orçamento é nosso, é verdade, mas foi o pico da crise, foi o pico da austeridade. Agora está tudo muito mas os dados de 2013 não são reflexo da ação governativa deste governo. Não são. Hoje temos menos desemprego, hoje temos mais ação social, hoje temos mais preocupação social, hoje temos mais medidas. Olha, por exemplo, os dois marido e mulher desempregado, as medidas que foram aplicadas por este governo, que foram aplicadas bem a pensar em dramas sociais elevados. Nós não podemos, como o Jorge Machado há bocado disse, vir aqui com uma retórica de dizer nós crescemos mais na dívida pública. Bem, nós pedimos um empréstimo, já não se lembram que o Partido Socialista, ainda bem que é a primeira vez que eu ouço pelo menos aqui no Porto Canal, um deputado do Partido Socialista dizer nós negociamos o memorando da Troika. É verdade. Nós negociamos. O Partido Socialista negociou. O Partido Socialista, naquela época, não havia dinheiro para pagar nem salários nem pensões. Isso é mentira e sabe disso. Deixe-me só lhe dizer o seguinte. Sabe que é mentira. O aumento da dívida isso é uma mentira do Teixeira dos Santos. É uma mentira do ministro Teixeira dos Santos. O aumento da dívida tem a ver com os esqueletos que estavam escondidos no armário e que tiveram que ser postos em cima da mesa. As empresas públicas já não tinham capacidade de endividamento porque os bancos já não lhes emprestavam dinheiro nenhum. E, portanto, teve que ser substituído o endividamento das empresas públicas e que foi acomodado pelo Estado. Tinha que ser. Não é só isso. Meu caro colega, eu lembro-me bem de ter analisado no primeiro ano que fui deputado para o Orçamento de 2012, 4 empresas públicas. Uma delas aqui do Porto, o Metro do Porto, a Metro de Lisboa, as Estradas de Portugal e a Refer. Aquelas 4 empresas, nos últimos 5 anos, tinham acumulado prejuízos de 10 mil milhões. Bem, e eu perguntei, mas então quanto é que custado depois, nos últimos 5 anos, aquelas empresas? Tinha posto zero. O Estado era acionista, mas tinha posto zero. Aquelas empresas que tinham tido 10 mil milhões de prejuízos, tudo bem que uma está a investir, que é o caso da Metro do Porto, estava a investir na época, mas aquelas empresas tinham vivido de empréstimos bancários e que, em determinada altura, a banca também não tinha hipótese de continuar a sustentar o endividamento. E, claro, que teve que ser o Estado a substituir e, portanto, quando me falam em aumento de endividamento, então, repare, quando a Troika nos mete aqui as dezenas de milhares de milhões que meteu, acha que isso é para nós continuarmos a investir? Não, então assumo que o empréstimo da Troika foi para aumentar aquilo que é a dívida do país. Assumo que foi está aí o reestruturar. Temos um país mais pobre, temos um desemprego galopante e insustentável, temos o Serviço Nacional de Saúde num caos, temos os trabalhadores a ganharem menos, temos os reformados a passar fome, temos a pobreza a aumentar significativamente, temos mais endividados e foi para isso que trouxemos a Troika. Foi para isso, assuma. Os ricos estão mais ricos. Era do Estado. Os ricos estão mais ricos. Teve que substituir. Essa história da dívida pública é uma falácia. Vamos avançar. É muito simples. Quando se diz que o PIB decresceu e quando se fala que baixou, valha-me Deus, nós hoje estamos a crescer, mas a crescer sustentadamente com base na economia. No passado, iremos ver os resultados finais depois também, no final do ano e durante o ano também. Vamos avançar no assunto e vamos falar da listas VIP agora também, que há essa dúvida que se foram dadas ou não instruções à autoridade tributária para elaborar qualquer tipo de lista de contribuintes, sendo que há 140 processos que estarão e que terão sido instaurados também trabalhadores da autoridade tributária por terem visto também aquilo que foram as contas de contribuintes considerados listas VIP. Altino Bessa, quais são as dúvidas que tem sobre este assunto? É um assunto que vai ser com certeza muito falado na Assembleia. Quais são as dúvidas que tem neste assunto e que devem ser esclarecidas? E segundo informações ainda tidas hoje, que são públicas,
o Ministério pediu à Inspeção-Geral de Finanças para abrir um inquérito exatamente para perceber se efetivamente existe ou não esta chamada... À tarde, porque de manhã o comunicado do Secretário de Estado de Paulo Núncio dizia que não havia necessidade nenhuma. Hoje à tarde, o Ministério das Finanças pediu à Inspeção-Geral de Finanças que abra um inquérito relativamente à suposta lista VIP. Repara, tirando isto, sinceramente, o Governo diz que não há nenhuma lista VIP. Pelos vistos, há uma pessoa que disse num seminário que existia uma lista VIP. Não é o facto de terem estado 300 pessoas a ouvir, até podiam estar 3 milhões de pessoas a ouvir. Quem disse foi uma pessoa que fez essa afirmação. O Governo nega, pede uma inspeção. E aquilo que temos que esperar... O Governo diz que não faz, diz que não faz sentido... Primeiro que não fazia sentido o Secretário de Estado Paulo Núncio fazer qualquer tipo de auditoria. Mas o que é certo é que há 140 processos disciplinares sem inquérito. Eu não sei quantos é que havia há um ano, ou quantos é que havia há 2 anos, ou quantos é que havia há 3 anos. Mas no sentido disto... Também convinha perceber isto. Agora, há uma coisa que também é verdadeira. E isso... Os próprios funcionários da autoridade tributária estão sujeitos ao sigilo fiscal do contribuinte. Nós não podemos ter, agora, cada um de nós, as nossas vidas, devassadas por alguém que tem acesso privilegiado, e não estou a falar de lista VIP, estou a falar qualquer cidadão. Já por isso existe e há essa obrigação do profissional destes trabalhadores de manter o sigilo fiscal do contribuinte. Mas também é certo que uma figura como o Primeiro-Ministro, por exemplo, quando assume o cargo de Primeiro-Ministro, tem que entregar uma declaração dos rendimentos. Mas a declaração dos rendimentos está no Tribunal Constitucional e é pública. Se é pública, as pessoas podem lá ver essa lista, não precisam de estar, através de outros mecanismos, a aceder porque têm um posto de trabalho privilegiado, e isso tanto pode acontecer com o Primeiro-Ministro, como amanhã pode acontecer comigo, ou pode acontecer consigo. Não que eu tenha alguma coisa para esconder, não é esse o meu problema. A questão é que há uma obrigação de sigilo fiscal, e os profissionais estão obrigados a ela. Repare, nós até podemos, se quisermos teorizar sobre essa matéria, pode haver, não vamos sequer generalizar nem de perto nem de longe, mas pode haver um funcionário, 2 funcionários, por exemplo, que até acedesse a informação privilegiada de figuras públicas da televisão, do desporto, da política, e que, como nós sabemos, há a imprensa ávida de obter essas informações. Essa coscovilhice, que muitas vezes não passa mais do que isso, e, eventualmente... Mas aquilo que conta, neste caso, um funcionário da autoridade tributária hoje é que, entrando numa... a ver o processo, ou neste caso aquilo que são os dados contribuintes de uma qualquer pessoa, nomeadamente aquilo que fazia essa referência desse seminário, dando como exemplo o Primeiro-Ministro, é que se houvesse essa entrada, imediatamente parava-se com uma espécie de alarme que era depois também... Eu não sei se há entrada agora todo o trabalhador da autoridade tributária que tem, através do seu sistema informático, um acesso privilegiado à informação, seja ela de quem for, tem a obrigação de manter o sigilo fiscal. No limite, nós podemos admitir que desses 147 funcionários, por exemplo, podemos teorizar sobre isso, um deles, por exemplo, aquela tal coscovilhice, podia pegar numa informação, volto a dizer, de um político, de um jornalista, partilhar ou até vender essa informação. Repare, e por isso nós não podemos estar sujeitos, porque se aquele funcionário não está a fazer uma investigação sobre determinada pessoa, se não está a trabalhar, repare, se vai procurar informação, é apenas só por procurar, porque não faz parte das funções que está a exercer naquele momento. E o que nós devemos fazer é exatamente ter cuidado com estas matérias, porque estas matérias são sensíveis e hoje, quando nós gostamos de criticar, amanhã essas matérias podem se reverter contra nós. E por isso eu aconselharia prudência nos comentários e em relação a estes assuntos. Vamos ver também o que é que diz a Inspeção-Geral de Finanças e depois tiraremos as conclusões. Renato Sampaio, o que é que parece esta notícia e destes processos disciplinares supostamente terão relacionados com
a procura, ou também, neste caso, tentar saber algo sobre determinados contribuintes? Bem, uma coisa que nós já temos aqui, uma grande atrapalhada. Uma grande atrapalhada, e eu gostaria de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o direito à privacidade do cidadão, à sua situação fiscal, é um direito constitucional que tem que ser garantido pelo Estado. Isso tem que ser garantido. E já que não conseguem garantir o segredo de justiça, que não venha agora, quer dizer, a criar-se esta situação do segredo fiscal. E num período, como digo, de eleições que se aproximam, pode muito bem ser um instrumento para mais uma política e uma campanha de casos, em vez de se discutir aquilo que é importante para o país. Todos os cidadãos têm que ser tratados igualmente e não pode haver listas VIPs, porque eu não sei bem, é que a lista VIP e a ideia que está a transparecer para a opinião pública é de que, existindo uma lista VIP, tem como objetivo proteger aqueles cidadãos que estão ali. E ela pode não servir para isso. É que ela tanto pode servir para proteger alguns, como pode servir para denunciar e prejudicar outros. É porque eu não sei bem o que é essa lista VIP. Agora, o que acontece é que está, neste momento, já instalada no cidadão, e tudo isto só contribui para uma insegurança brutal do cidadão, que está já com o medo de que toda a sua vida privada seja devassada. Isto é grave e o Estado tem obrigação de garantir, e o Governo já tinha, não é só ouvir desmentir dizendo que não existe, tinha a obrigação de ter tomado as medidas necessárias e convenientes para que nunca houvesse... para que fosse esclarecida cabalmente a verdade. E não é o Sr. Secretário de Estado que de manhã emite um comunicado a dizer que não há necessidade nenhuma de abrir nenhum inquérito e depois, à tarde, vem dizer que afinal vai abrir um inquérito. Foi pela pressão do Fórum da TSF, em que foram denunciadas pelo presidente do sindicato, Paulo Ralha, foram denunciadas determinado tipo de situações. É que eu ouvi o presidente do sindicato fazer afirmações que me deixam com os cabelos em pé. E, portanto, o que eu acho sobre esta matéria é que deve haver um cabal esclarecimento. E agora também eu pergunto, mas então se não existe nada disto, tudo isto foi uma cabala, como dizia ali o Altino Bessa, de um senhor que decidiu dizer a 300 formandos que existia uma lista VIP... Eu não disse que foi uma cabala, disse que foi uma afirmação de um senhor. Uma afirmação de um senhor a 300 formandos. Quer dizer, então onde estão os 33 processos que foram levantados e os 150 inspectores que já prestaram até depoimento sobre esta matéria? Mas porquê é que se fez isso? O formador chama-se Vítor Lourenço, foi no auditório da Torre do Tombo, em que disse que havia uma lista que permite controlar os acessos aos dados de determinados contribuintes. Eu gostava de fazer uma pergunta... E que em 2 minutos o Departamento Central consegue saber quem é que acede a estes dados. Um determinado funcionário que não tem, naquele momento, não está tratado de nenhum caso, aceder, por exemplo, à declaração do líder do Partido Socialista e essa informação sair cá para fora, se deve ou não ser levantado um processo para averiguar... Claro que deve. Essa situação. Mas o que eu não percebo... Vamos só avançar, porque quero ouvir a opinião de todos. Na Sapai temos mesmo a terminar o programa. O que eu não percebo é que se levantaram 33 processos a 120 funcionários que já foram ouvidos. Mas não sabemos porquê. Sabemos. Toda a gente está a associar. Tem a ver com isto. Não, tem a ver com o problema. Mas não é. Sim, isso não está claro. Altino Bessa, você sabe tanto quanto eu, e eu sei. 27 estão relacionados com a consulta. Hoje no jornal apareciam uma série de figuras públicas, desde o desporto, à política, à cultura. Eu não quero citar essa situação que é do Primeiro-Ministro, mas sabe que há uns quantos destes 27 que têm a ver com exatamente a fuga de informação sobre o comportamento fiscal do Primeiro-Ministro. Eu não queria estar a levantar este problema aqui. Agora há uma coisa, deixe-me só... Muito rapidamente, 30 segundos. E se já sabem que há uma pessoa que foi ela que despoltou tudo isto, então não era
de ter já um inquérito e essa pessoa ser a principal visada, é que parece que nada aconteceu a essa pessoa. Parece que há aqui uma certa conivência. Já percebemos essa ideia. Jorge Machado, a sua opinião. Acho que há aqui uma matéria que tem que ser feito um ponto de ordem. É que ao longo da história da nossa democracia, os trabalhadores dos impostos, da inspeção tributária, não se têm comportado desta forma que aqui está descrita. Isto é, não tem havido problemas de fuga de informação relativamente à situação contributiva da AB ou C para a comunicação social, para a dita cuscovilhice. Isso não aconteceu. Eu faço o desafio a qualquer um que aqui está para denunciar uma situação concreta que tenha saído na comunicação social de fuga relativamente a essa questão. Portanto, a questão é, o PCP entende que... Não na comunicação social, mas para alguém. Mas isto tem que ser averiguado, porque o PCP entende que tem que haver, efetivamente, confidencialidade de todos os dados. De todos os dados. Não tem que haver aqui tratamentos VIPs relativamente a ninguém. Segunda questão. Os trabalhadores de impostos têm que ter um acesso normal à situação contributiva de todos os contribuintes. Se um trabalhador dos impostos está a investigar uma fraude ou uma fuga aos impostos ou um crime fiscal, se essa situação lhe conduzir a ter que verificar a minha declaração de IRS, a de Primeiro-Ministro, ou seja quem for, então ele tem que ter todo o direito. Mas isso não está em causa. E não há... Não há legitimidade para que exista um sistema que faça lançar um alerta. Atenção, que aqui foi consultada a declaração fiscal do Primeiro-Ministro e processo disciplinar ou processo de averiguações relativamente a estes trabalhadores. Isso não pode acontecer. E há dúvidas relativamente a esta matéria. Claro. E, portanto, o PCP entende que tem que ser prestadas todos os esclarecimentos e tem que haver uma informação clara, cabal, relativamente a esta matéria à Assembleia da República. Rapidamente, menos de um minuto, Eduardo Teixeira. Eu sei que haverá muito mais para dizer, mas menos de um minuto. Do Renato Sampaio, que começou por dizer que isto era uma grande atrapalhada. E de facto, estamos de acordo. E ainda por cima, uma grande atrapalhada que foi tentada e foi inflamada por um sindicalista que veio cá fora fazer uma série de conjunturas, de falar que há não sei quantos processos que advêm disto. De facto, falou factos concretos. Nós temos que ser aqui algo prudentes e dizer que não sabemos se todos os processos que existem advêm disto. Agora, há uma coisa que é verdade. Nesta matéria tem que haver uma dupla preocupação para os dois lados. Ou seja, tem que haver confidencialidade, estamos todos de acordo, ouvi de todos essa questão, e tem que haver também uma isenção de todos os intervenientes. E, portanto, os funcionários públicos, os trabalhadores dos impostos têm que fazer bem a sua função. Claramente que há níveis de acesso em todos os setores da administração pública, acesso informático, há níveis das pessoas conseguirem aceder à informação de terceiros e tem que haver, de facto, aqui meios de controle. Agora, que isto tenha a ver e fazer estas leituras tenha a ver com listas VIP. Há bocado vi, e não posso estar mais de acordo com o que disse acerca de que isto é para os dois lados. E, portanto, também pode ser para perseguir pessoas, quando se fala em VIP, dá a sensação que são beneficiados, que são pessoas que estão a ser protegidas. Pelo contrário, até pode ser para ser perseguidas. Exatamente. Mas isso são setores que nós não podemos agora estar aqui a falar. Há uma coisa que eu acho que é importante aqui dizer sobre esta matéria. O Governo já disse que vai abrir uma investigação para todos ficarem tranquilos com um órgão independente pelo Inspeção-Geral de Finanças, porque nós não temos nada a esconder nesta matéria. E, portanto, não é ninguém da Direção-Geral de Finanças, é um órgão independente. Mas é bom termos esta noção, porque ninguém pode estar acima da lei nesta dupla condição que nós falamos. A confidencialidade também é importante. E ninguém está a proteger ninguém. E dá-se aqui a sensação de, quando se fala em lista VIP, que está a proteger alguém. É um assunto que ainda vai ser muito falado. Agradeço ao Eduardo Teixeira, ao Altino Bessa, também ao Renato Sampaio, ao Jorge Machado e a si que esteve em casa em mais um Parlamento da Região. Estamos sempre cá, à segunda-feira. Continuo com o Porto Canal.